Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV. Hoje com a temática Testemunho e Fé. Durante essa primeira série do programa Lições de Emmanuel, temos analisado diversos aspectos da vida de Jesus. A sua chegada, os encontros com a dor, as curas, as orientações. É importante também que dediquemos alguma reflexão para o exemplo que Jesus nos legou. Jesus foi o Espírito mais puro, mais perfeito que já esteve encarnado conosco. Por isso a sua chegada representa não somente um conjunto de ensinos e orientações, de curas, de milagres, de feitos extraordinários, mas também um conjunto de exemplos, um roteiro iluminativo para a criatura humana. Jesus não deve ser unicamente visto como objeto de culto. Ele o é certamente pela sua condição espiritual, mas ele também deve ser visto como alguém que veio vivenciar as experiências da vida para nos mostrar o roteiro, o caminho, a direção que devemos seguir, a fim de que aprendamos nas experiências da vida o caminho para a redenção espiritual. Não é sem propósito que Jesus irá dizer: não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-lo. Cumprir no sentido de preencher, de executar de maneira adequada. Não raro a criatura humana, ela se perde em raciocínios, em elucubrações que a afastam em relação à vontade divina de acordo com a sua felicidade. Nós aprendemos com a doutrina espírita, pela questão 614 do Livro dos Espíritos, que Deus estabelece leis para a felicidade humana. Mas nem sempre nós nos ajustamos a essas leis. Às vezes assumimos a posição de rebeldia, de indisciplina, de rejeição, de afastamento dessa lei divina. E quando nós assim o fazemos, nós colocamos na nossa própria estrada, na nossa própria trajetória, os elementos de dor e de sofrimento, de punição, de reajuste em relação aos nossos equívocos perante a lei. Não é uma punição do alto, mas é a consciência buscando se reajustar perante os desequilíbrios causados pelas nossas ações, pensamentos e sentimentos. Por isso, quando analisamos a vida de Jesus, devemos buscar também no seu exemplo, naquilo que aconteceu com ele e na maneira pela qual ele lidou com essas circunstâncias, orientações para a nossa vida. E talvez o exemplo mais dramático da vida de Jesus seja efetivamente a crucificação. A crucificação, à época de Jesus, era uma punição terrível, aplicada somente aos crimes mais graves ou àqueles indivíduos cuja morte deveria servir de exemplo para as pessoas a fim de que não seguissem aquele caminho. Uma pessoa crucificada era levantada em um madeiro e hoje a gente vê as cruzes retinhas, bonitinhas, e na época não era assim. Eram apenas duas toras de madeira pregadas uma na outra e a pessoa era dependurada com pregos segurando-a, fincados nas mãos, nos braços e nos pés, e ali a pessoa ficava durante muitas e muitas horas. A crucificação era algo tão terrível porque não levava a pessoa ao desencarne imediato, como a decapitação ou outras formas de martírio. Um crucificado poderia ficar mais de um dia naquela situação sofrendo. Era muito comum que a pessoa crucificada não morresse de imediato. Tanto é que Pilatos, quando é informado da morte de Jesus, se surpreende porque ela acontecera de maneira muito rápida. Recordemos-nos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Ele não estava sozinho na crucificação, mas fora seguido por criminosos. Criminosos que tiveram posturas diferentes em relação a Jesus. E mesmo naquela situação tão dolorosa, tão difícil, o Mestre encontrou a oportunidade de legar ensino a partir da postura diferente daqueles dois ladrões. Porque enquanto um se colocava na posição de rebeldia, o outro buscava o amparo, buscava a consolação e a misericórdia. Jesus crucificado não fora seguido pelos seus entes mais queridos, pelos apóstolos que tanto tempo conviveram com ele.
a sua mãe, algumas mulheres e apenas o apóstolo João, que de princípio sentiu tanto medo com a prisão de Jesus, que ele confessa em seu evangelho que fugiu. Depois, caindo em si, ele retorna e acompanha o mestre naquela circunstância dolorosa. A crucificação era algo tão difícil, tão inesperado, que quando Jesus diz a Pedro que seria necessário que o Filho do Homem fosse erguido no madeiro, Pedro, que apenas alguns instantes antes tinha reconhecido em Jesus o Filho do Deus vivo, o Filho do Homem, começa a se colocar numa postura de rejeição em relação àquele acontecimento. E dirá a Jesus: nós não permitiremos que isso aconteça, a gente não vai deixar que isso aconteça com você. E Jesus tem uma fala enérgica em relação a Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, que significa adversário. Não qualquer adversário, mas o adversário não na figura de um ser, mas da postura adversária em relação às leis divinas. E repreende Pedro em relação àquela circunstância. Porque Pedro estava se colocando de uma maneira contrária àquilo que Jesus já havia compreendido, já havia planejado, já havia entendido como estabelecido pela divindade para a sua trajetória iluminativa. Recordemos que Jesus irá, no momento, dizer a Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Em um exemplo de resignação, em um exemplo de aceite em relação às leis divinas, à vontade do Pai, e segue solitário para a crucificação. Mas também não devemos nos esquecer que é essa crucificação, esse momento tão doloroso, que talvez nós, na atualidade, não tenhamos a exata dimensão do que significa ser crucificado, um processo de crucificação, é que Jesus nos dá a oportunidade de compreender e de presenciar a sua ressurreição gloriosa. Nunca devemos nos esquecer de que a porta que se abre para a ressurreição é a porta da crucificação. Quando Jesus é crucificado, ele dá o exemplo extremo de resignação, de aceitação à vontade de Deus. E essa resignação e essa aceitação fazem com que ele ressurja mais tarde na sua visão gloriosa, relembrando a frase que ele nos disse: diante do mundo, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A ressurreição é esse símbolo de vitória à cruz infamante. Fique conosco e no segundo bloco do programa analisaremos a visão de Emmanuel acerca do testemunho de Jesus na cruz. Seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Testemunho e Fé. Comentávamos no primeiro bloco a situação de Jesus aceitando a crucificação, aquela situação dolorosa, infamante, sozinho, entre ladrões e que se converteu no símbolo do cristianismo. Esse símbolo utilizado pelos cristãos desde os primeiros tempos até os dias atuais, que é a cruz, deve representar para todos nós que buscamos seguir os exemplos de Jesus um alerta importante, que poderá ser bem compreendido nas palavras de Emmanuel, quando o benfeitor nos diz: o cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência. Emmanuel estabelece que o cristão verdadeiro é aquele que se propõe à transformação de vidas, através do seu exemplo. E esse exemplo, não raro, exige dos cristãos o testemunho da cruz. Não a cruz da época de Jesus, que nos conduzia inevitavelmente à desencarnação, mas a cruz do cotidiano. Jesus mesmo nos disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Essa cruz é o que faz do cristão esse elemento transformador da sociedade. É o que o coloca na condição de alterar
a feição das circunstâncias, das posições, das situações em que ele se encontra para melhor. Recordemo-nos que Jesus, com o seu gesto, com aquele fenômeno que o levou à morte, conseguiu transformar bilhões de criaturas. O cristianismo hoje, como uma das religiões mais importantes do nosso planeta, tem, no exemplo de Jesus, essa característica. O cristianismo, como uma das religiões mais importantes da nossa sociedade, tem no exemplo de Jesus essa proposta de transformar a sociedade, de transformar a humanidade através do seu exemplo, do seu testemunho. Bem verdade que nós encontramos dificuldades, mas recordemos que talvez nenhuma dificuldade que enfrentemos na vida seja tão dolorosa quanto aquela que Jesus vivenciou aceitando a cruz. Emmanuel também irá nos dizer uma frase interessante quando ele trata da aceitação de Jesus em relação à crucificação. Porque muitas pessoas poderiam dizer que Jesus, detendo tanto poder espiritual, detendo tantas possibilidades, poderia ter afastado de si aquela situação dolorosa, aquela experiência de sofrimento. E talvez isso fosse verdade. Mas quando ele aceita essa experiência, ele se coloca na posição de aceitar a experiência do Pai. E as pessoas podem dizer, mas isso foi uma imposição. Ele não poderia ter sofrido tanto, ignorando que o exercício da liberdade legítima consiste em aceitar as experiências que a vida nos traz, confiantes de que elas representam a vontade do Pai a nosso respeito. Muitos de nós preferiríamos, talvez, nos afastar das experiências dolorosas e nos colocar diante de situações mais agradáveis, prevalecendo a figura do eu, prevalecendo a figura dos nossos próprios interesses. Emmanuel irá nos dizer, nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. O que significa que Jesus, naquele momento em que ele se entrega como cordeiro ao sacrifício, está no pleno exercício da sua liberdade, da sua consciência, de exercer efetivamente esse trajeto, esse trabalho, de se converter como instrumento da vontade divina para a transformação das criaturas. Emmanuel também irá nos dizer que Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a complicar-se com o mal. Essa frase de Emmanuel é muito interessante, porque nós vemos na cruz simplesmente a sua feição de dor e de sofrimento, o que ela é de fato. Mas também há um outro aspecto que merece destaque, que é a posição do Cristo de não aceitar se subjugar aos poderes meramente humanos. Não se converter num instrumento da conivência, num instrumento da aceitação, daquelas ideias preconcebidas de preconceito de sua época. Talvez fosse mais fácil para cada um de nós aceitar a circunstância de não renegar o templo, se converter um instrumento do poder romano e viver de uma maneira mais tranquila. Mas Jesus não adota esse caminho, nos mostrando a mais poderosa forma de transformação da sociedade, que é em sendo convictos em relação ao que esperamos que seja melhor, jamais ergamos a mão para bater, para agredir, para ofender, mas sim aceitar as consequências e os sacrifícios daquela doutrina que professamos, daquelas ideias que seguimos. Gandhi foi um grande exemplo que, seguindo essa proposta do Cristo, adota a não violência como proposta de libertação daqueles que eram os seus tutelados. E consegue a libertação de toda uma Índia através da cultura da não violência. Isso é um exemplo importante, porque Jesus não adota a posição de confronto, mas também não cede à subserviência. E Emmanuel irá destacar, como um aspecto também importante, que muitos discípulos suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto,
odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica, para nos mostrar que muitos de nós, às vezes queremos a ressurreição gloriosa, mas rejeitamos a cruz, rejeitamos os desafios do nosso cotidiano, rejeitamos aquilo que a vida nos confere como proposta de crescimento. O exemplo de Jesus na cruz é um exemplo dramático de alguém que aceita a vontade de Deus até as últimas consequências, que não cede às imposições do mundo, mas que também não ergue o braço para ferir e não utiliza a violência como mecanismo de transformação. Pelo contrário, Jesus na cruz nos dá a mais preciosa lição de perdão, porque olhando para aqueles que eram os seus algozes, eleva os olhos ao Pai e pede: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O testemunho de Jesus na cruz é o objeto das nossas reflexões do programa de hoje. Fique conosco e no terceiro bloco voltaremos com as implicações desse exemplo e das lições de Emmanuel para o nosso cotidiano. Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Testemunho e Fé. Comentávamos no primeiro e no segundo bloco a circunstância dramática a que Jesus se submeteu da crucificação e as reflexões de Emmanuel acerca desse momento, que foi um momento muito importante para a construção de uma transformação da sociedade. Tanto é que o cristianismo adota como seu símbolo principal a cruz de Jesus. Por esse motivo, nós devemos entender a proposta de transformação não somente como uma proposta intelectual, mas sobretudo uma proposta de transformação do nosso íntimo, do nosso interior, no sentido de aceitarmos a vontade de Deus a nosso respeito. O que não significa que nós devamos ser coniventes com as injunções, as imposições que às vezes vêm de vozes incongruentes do mundo. Significa analisar no íntimo da nossa consciência as propostas iluminativas que a divindade faz a nosso respeito. E não há possibilidade de redenção, de crescimento, sem sacrifício. O sacrifício é uma proposta a qual todos nós somos, cedo ou tarde, chamados. Porque através do sacrifício, nós podemos efetivamente transformar as vidas ao nosso redor. O que significa que não é simplesmente aquilo que nós realizamos de maneira exterior. O culto exterior, a frequência às organizações religiosas de todos os matizes, as católicas, evangélicas, espiritistas, os cultos afro-brasileiros, as propostas orientais, constituem um importante contributo para o nosso crescimento espiritual. Mas eles representam, sobretudo, treino para a alma, para que, no momento adequado, nós sejamos capazes de testemunhar. A palavra testemunho é uma palavra que reflete bem essa proposta, de nós sermos capazes de nos sacrificar para uma transformação do ambiente que está à nossa volta. Não somente um sacrifício em prol de grandes transformações sociais, mas o sacrifício no cuidado com o filho, o sacrifício no relacionamento dentro da família, o sacrifício dentro das propostas no ambiente de trabalho, o sacrifício no ambiente social. Todos esses ambientes podem nos convocar, em algum momento, a sacrificar o nosso tempo, a sacrificar as nossas energias, a sacrificar um pouco do nosso conforto, na construção e na edificação de algo melhor. Essa a grande lição de Jesus, quando ele se submete àquele sacrifício, sabendo que ele se converteria num símbolo de redenção para toda a humanidade. Esse sacrifício representa uma aceitação da vontade divina no pleno gozo da liberdade. O sacrifício não pode ser compreendido como sendo algo imposto de fora para dentro. Porque quando se impõe algo de fora para dentro, nós temos ali uma imposição. Se a imposição não existe, esse sacrifício também não existiria. O sacrifício é o exercício da vontade.
Jesus nos dá esse exemplo, para que nós não nos coloquemos na posição de aceitação de tudo que o mundo nos propõe. Às vezes é mais fácil assumir uma postura de conivência, de aceitação de tudo que as pessoas dizem ser o melhor. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo usa, por que eu não posso usar? Todo mundo sofre como consequências desses atos, e às vezes nós sofremos também, não porque nós sejamos livres, mas porque nos tornamos escravos dos nossos próprios vícios. O exercício da liberdade não é o exercício de fazer o que eu quero, mas é o exercício de buscar o que é melhor para cada um de nós. O que significa, às vezes, o sacrifício, a dor, a renúncia. Às vezes nós confundimos a liberdade como sendo aquela proposta de eu faço aquilo que eu quero. Mas a pessoa que é viciada no álcool ou nas drogas pode dizer, não, eu uso porque eu quero, mas ela não está no pleno exercício da liberdade. Ela está sendo escrava daquelas coisas que lhe prejudicam a existência. Por isso Jesus também nos dá esse exemplo, para que nós, nas nossas escolhas, as façamos no exercício da liberdade legítima e não como escravos de vícios, de opiniões externas. Edifiquemos na nossa consciência essa proposta de buscar a liberdade efetiva e seremos mais felizes. A maior vitória que nós podemos alcançar não é a vitória sobre os elementos externos, mas a vitória sobre nós mesmos. A vitória sobre as nossas paixões, sobre os nossos desejos, ainda primários, que nos afastam da felicidade real. Quando nós nos encontramos diante dessas circunstâncias, devemos reconhecer que a vida é um convite incessante ao exercício dessa transformação íntima. Há um caso interessante de Inácio de Antioquia, um dos primeiros cristãos, que foi levado até Roma e para ser devorado pelas feras. E ele estava feliz porque teria a oportunidade de ser um mártir na história do cristianismo. Morreria pelo Senhor. E ele adentrou o Coliseu feliz, porque morreria por Jesus. Só que quando abrem-se os portões e os leões vão em sua direção, para sua surpresa, os leões, ao invés de devorá-lo, começam a fazer carinho nele, ficam calmos e não o devoram. A lei da época estabelecia que se um prisioneiro fosse levado àquela circunstância e os leões não o devorassem, ele deveria ser libertado. Essa era uma de duas formas dele ser libertado. A outra era se ele abjurasse. O problema é que, quando ele saísse do Coliseu livre, todos acreditariam que, ao invés dos leões famintos não o terem devorado, como acontecia em todos os casos, ele tivesse abjurado. Então ele sai do Coliseu algo que triste, porque o seu desejo era o de ter se sacrificado por Jesus. E as pessoas que o encontrassem, certamente acreditariam que ele havia abjurado. Nesse momento, Jesus aparece para Inácio e lhe diz: Inácio, morrer pelo Evangelho é muito fácil, mas o Evangelho não necessita de pessoas que simplesmente entreguem as suas vidas para serem destruídas em prol da Boa Nova. Precisa de pessoas que vivam a mensagem. O sacrifício não é o abrir mão da própria existência, mas é utilizar todas as nossas forças e possibilidades para o crescimento espiritual. Jesus, através do seu sacrifício, nos mostra o caminho para a redenção verdadeira, para o crescimento espiritual. Aproveitemos as lições de Emmanuel acerca desse momento crucial da vida de Jesus e encaremos a nossa existência como um convite para a busca da felicidade real. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-lo em breve em outro programa da FEB TV. Fique conosco.